Olá, sou a professora Alice Barbosa, de Geografia, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre o conceito do meio técnico-científico informacional. O meio técnico-científico informacional é uma das formas de analisar a evolução do espaço geográfico ao longo do tempo, ou seja, como a relação entre a sociedade e a natureza se processaram ao longo do tempo. Primeiro, o meio natural, em seguida a técnica, depois a ciência e, por fim, a era da informação. Vou trazer agora uma curiosidade para vocês. Foi o geógrafo Milton Santos que cunhou o termo meio técnico-científico informacional, como uma das fases do estudo sobre a produção e reprodução do espaço geográfico. Antes da técnica, os seres humanos utilizavam o meio natural numa relação mais harmônica. Ou seja, quando as sociedades precisavam de algum produto, era apenas ir até a natureza e lá retirar a quantidade de material necessária para produzir aquilo que havia necessidade. Ou seja, supondo que se precisasse de um vaso de argila, as pessoas iam até um local, uma beira de rio ou lago, onde houvesse a disponibilidade de argila e retiravam apenas o que era necessário para a produção daquele vaso. Era uma forma de produção apenas para si próprio. Esta fase ficou conhecida como meio natural. Com o aumento da população, foi necessário que se desenvolvessem novas técnicas de produção. Ou seja, a partir deste ponto, o ser humano passou a buscar em todos os locais próximos os recursos necessários para atender às demandas da população. O meio técnico foi marcado pela primeira revolução industrial, ou seja, o ser humano passou a utilizar o que estava disponível nesse espaço geográfico próximo para atender às demandas próprias e da sociedade na qual estava inserido. A partir daí, começa a produção em massa. É uma nova forma de se pensar a produção, ou seja, o ser humano passa a criar um excedente produtivo para atender a demanda dos seus semelhantes. Com isso, surge a divisão internacional do trabalho. Não podemos esquecer que com essa nova forma de produção, a relação da sociedade com a natureza, ou seja, a maneira como nós utilizamos os recursos naturais, também se modificou. Como exemplo de outras conferências e reuniões das quais surgiram os tratados sobre as mudanças climáticas, nós podemos falar da Eco 92, que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, e do Acordo do Clima em Paris. Você pode pesquisar mais sobre esses eventos para complementar os seus estudos. Bom, novas tecnologias são necessárias para que se possa aumentar a produção. A partir daí, os seres humanos passam a iniciar as pesquisas e nós chegamos na segunda revolução industrial, na qual houve a união de técnica com a ciência. E quais as consequências? Nós tivemos uma otimização dos processos de produção, houve um aumento da produtividade e também de produtos disponíveis. O impacto disso foi uma maior exploração dos recursos naturais. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de etanol, mas não consegue comercializar essa produção com países da União Europeia. Isso porque nós não obtivemos o selo verde de produção de biocombustíveis. Nós precisamos pensar em como tornar a nossa agricultura comercial para que a nossa produção de cana-de-açúcar se torne mais sustentável e a partir daí conseguirmos comercializar a nossa produção de etanol com a Europa e trazer mais recursos econômicos para o nosso país.
Chegamos então na era informacional, que representa a terceira revolução industrial. É uma era que é representada por uma grande evolução tecnológica, pelo surgimento da internet e pelo avanço dos processos de mundialização e globalização. Aliás, a mundialização e a globalização só foram disseminadas graças às tecnologias de informação, que permitiram o acesso sem fronteiras ao mundo. Você já imaginou como era o mundo antes das ligações de vídeo? Aposto que nem se imagina sem aquele bate-papo pelas redes sociais, não é? A união de técnica, ciência e informação resultou em uma grande evolução da sociedade e também em muitos impactos, especialmente na natureza. Ora, para que todos esses avanços tecnológicos fossem possíveis, houve uma grande exploração dos recursos naturais. O meio natural foi intensamente alterado, além da relação do ser humano com a natureza. Passamos a ver a natureza numa relação entre produtor e consumidor. Ou seja, uma relação onde escolhemos a mercadoria e pagamos. Com a ciência e a informação, alteramos a forma de nos relacionar com o meio natural para atender às nossas demandas, transformando o espaço geográfico dia após dia. No entanto, o nosso pagamento não tem sido correto. Estamos deixando a natureza no prejuízo. Ela está cobrando com juros. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula, cujo tema foi o meio técnico, científico e informacional. Acesse na sua plataforma o link do Saiba Mais para complementar os seus conhecimentos a respeito do assunto. Eu vou trazer agora uma reflexão para vocês. Os avanços tecnológicos possibilitam muitas melhorias, mas será que realmente precisamos de tudo isso? Será que as consequências não serão caras demais? Bons estudos para vocês!